A vida tem sentido? E a doença? Por que adoecemos? Ou melhor, para que adoecemos? Meu nome é Luciene, sou mestre em psicologia, sou junguiana clássica, professora de yoga, e eu quero falar hoje sobre a forma que Jung trata a questão do sentido da vida. Então, Jung vai falar que, assim como outras coisas que não podemos provar se existem, se não existem, se são reais, se são imaginárias, o sentido da vida, acreditar que existe um sentido para a vida, ela vai fazer com que as pessoas consigam lidar muito melhor com as dificuldades que a vida apresenta. Porque a vida vai ter dificuldades, vai ter momentos bons, vão ter momentos difíceis, e as pessoas que acreditam que existe um sentido maior que elas mesmas, elas vão ter muito mais condição de lidar com isso. Como já dizia Nietzsche, quem tem um porquê consegue superar qualquer como. E de que forma Jung fala isso? Se você não pode provar, ele vai dizer empiricamente, ele comprova no atendimento de muitos pacientes, milhares de pacientes no hospital, no consultório, dos analistas que trabalhavam com ele, e ele supervisionava e orientava. Então, todas essas constatações empíricas mostram que algumas ideias, elas são úteis. Então, independente de provar a realidade ou não, que é impossível, ele prova a utilidade que essas ideias contêm. E a questão de pessoas que percebem, e aí ele vai falar não só das pessoas de clínica, mas ele viajou, ele foi conhecer povos primitivos, que davam significado para o sol, para o amanhecer, e o quanto isso trazia mais qualidade de vida para essas pessoas do que as pessoas que acham que tudo pode ser só azar ou que não tem nenhum significado, é só sofrimento. Então, isso é uma constatação empírica que é muito interessante, e que vai se refletir também no adoecimento. Então, para o Jung, todo sintoma é uma tentativa de cura. E isso dá base para a psicossomática. Quando eu falo de psicossomática, eu falo com muito carinho e muito amor, porque para mim foi muito difícil essa ideia. Eu fiquei diabética com 6 anos, diabetes tipo 1, é uma doença que vai comprometer uma série de coisas, Então você vai ter retinopatia diabética, neuropatia, cardiopatia e uma série de coisas. E eu levei muito bem até me tornar gerente de recursos humanos. Eu fui gerente de recursos humanos com 27 anos, eu estava um pouco deslumbrada também, com isso. E, enfim, todas as tias do diabetes chegaram, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, chegaram todas de uma vez na minha vida. E a partir de então, quanto mais eu me tratava, pior eu ficava. O prognóstico que eu tinha era muito ruim, Os médicos me falavam que ia piorar e já estava muito ruim. Eu me sentia com 95 anos, O meu corpo tinha 95 anos e a minha mente também, Eu não via muita perspectiva, era uma coisa muito pesada. E chegou uma hora que eu tive pedra no rim, que não tem nada a ver com diabetes. A ideia da psicossomática, eu sempre, talvez até por conta do diabetes, provavelmente por conta disso, eu sempre deixei de lado, eu sempre desprezei. Eu falava que era coisa de psicólogo, mas de uma forma bastante... não tem nada a ver. E quando eu tive pedra no rim, era
uma produção de pedra que o médico se espantava. Ele falava, eu nunca vi isso. E eu não saía de hospital, estava sempre internada e muito mal e sem perspectiva. E uma hora eu falei, não tem nada mais concreto, né, do que pedra no rim. É melhor eu começar a olhar para isso numa visão dentro da psicossomática, o que isso pode significar. E aí eu comecei a olhar com muito mais carinho, embora tenha sido difícil, às vezes é difícil hoje, né? Mas eu tenho estudado isso bastante e na época, como gerente de recursos humanos, eu abandonei a carreira, né? E é uma decisão difícil, bastante difícil. Eu tinha muita perspectiva de carreira na empresa e eu acabei me desligando, sabendo que eu não voltaria mais numa posição de gerente, não tinha nem o que dizer, o meu chefe, né, ele não queria que eu saísse, e ele falava, o que você vai falar quando você for procurar emprego, que você vai falar que você ficou doente, ninguém vai te contratar, enfim, foi uma decisão difícil, mas foi a melhor coisa que eu fiz, e hoje eu vejo isso, porque eu acabei, depois de tentativas, não foi imediato, eu fiz consultorias, eu pensei em várias coisas e acabei na docência por sincronicidade, é uma história também incrível, mas me identifiquei e foi como se eu entrasse no rumo que eu deveria entrar realmente. E a psicossomática tem essa ideia, né? Então, a ideia da doença para Jung é que a gente precisa olhar para alguma coisa que não está sendo vista. É uma mensagem do inconsciente, assim como os sonhos, a expressão artística, a dança, o escrever, né? Ele mostra de várias maneiras de que forma o inconsciente se apresenta para a gente. E muitas vezes nos alertando de alguma coisa. Então, a doença, o sintoma, já é um alerta mais enfático, vamos dizer assim, de coisas que não foram vistas, percebidas. A gente pode pensar nas questões do complexo materno, do complexo paterno, que não foram resolvidas e que estão se apresentando e que precisam ser olhadas com mais carinho, né? Senão a tendência é de que se agrave. Então eu falo com muito carinho, porque não é nada fácil a gente pensar que existe alguma finalidade na doença. Na verdade, quando ela aparece, a gente só quer que ela suma, né? Que ela vá embora, deixa a gente em paz, porque como ser humano nós queremos nos livrar da dor e se aproximar do prazer, e a doença está lá atrapalhando. E essa visão de que a doença é uma amiga, né, ela está lá te alertando, ela é difícil e eu falo isso por experiência própria. Né? Então, eu trago a psicossomática porque eu sei que ajuda. Né? Na verdade, quando eu comecei a mudar o olhar, e eu digo que comecei porque vira e mexe eu vejo que eu estou resistindo, eu falo, não, isso não tem nada a ver. Né? E aí eu tenho que olhar com muito mais carinho do para quê, por que isso está aqui, né? Qual é a finalidade e entendendo as razões. E, na verdade, eu tenho histórias assim bastante significativas sobre, né? E é por isso que eu estou trazendo com experiência de vivenciar que vale a pena a gente se aprofundar disso. E eu estudo tanto na psicologia junguiana, psicossomática, como no yoga restaurativo. Então, a questão do trauma, da traumatização e como que a gente pode amenizar, minimizar e até curar determinadas manifestações. Então, a ideia é trazer mais conteúdos nesse sentido para você. Se houver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa que você queira compartilhar, perguntar, fica à vontade, manda nos comentários, pode escrever para mim, eu vou deixar e-mail também no vídeo e a gente continua falando disso nos próximos. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e até o próximo. Obrigada!
Om.